Olá! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa semanal Zero Enxaqueca. Aqui a gente discute estratégias e eu te mostro como é possível reduzir as crises de enxaqueca pela metade em apenas 12 semanas, sem usar remédios. Eu sou a doutora Ilana Falcão, sou médica, neurologista, especialista em cefaleia. E nesse programa de hoje a gente vai falar sobre gatilhos. O que são os gatilhos, se tem diferença com a causa, quais os principais gatilhos e o que eu posso fazer para evitá-los, tá bom? Então, primeiro, eu queria diferenciar o que é gatilho de enxaqueca e o que é a causa da enxaqueca. Gatilhos são alguns fatores que é a pontinha do iceberg que vai desencadear uma crise. Mas antes da crise começar, acontecem muitos passos anteriores, tá bom? Então, o gatilho é um fator desencadeante porque ali naquele dia o seu cérebro estava mais vulnerável a ter a crise. Então, segura aqui esse conceito. A causa da enxaqueca, muita gente pode pensar assim: a minha enxaqueca é causada porque vem no período menstrual ou porque eu comi algum alimento. Então, isso são gatilhos, não é a causa. A causa mesmo da enxaqueca, ela é uma doença genética, genética hereditária, passa fácil de uma geração para outra na família. A causa é que o sistema de dor, o cérebro da gente, ele é muito específico, ele tem várias regiões, Ele tem uma região para controlar o braço direito, para controlar a perna esquerda, para ter os pensamentos, para ter a memória. E tem uma parte muito antiga que é o sistema de alarme, de defesa, que é do cérebro primitivo. Então, esse sistema de alarme é um sistema de dor e ele é muito importante porque ele foi criado e ele evoluiu para nos defender. Então, na pessoa com enxaqueca, esse sistema de dor, ele está hiperreativo. A pessoa já nasceu com mais facilidade de ter dor. Então, isso é a causa da enxaqueca. Então, a gente precisa ter um conceito também sobre limiar de dor. Então, limiar de dor é aquela linha imaginária que eu ultrapassar essa linha, eu vou ter crise de enxaqueca naquele dia. Então, uma pessoa que nasce com enxaqueca, que tem a predisposição genética, ela já nasce com esse limiar de dor mais baixo. Mas isso não é uma sentença fixa, esse limiar de dor não é fixo, a gente pode aumentar ele para evitar de ter as crises, certo? Então, pensa o seguinte, aqui está meu limiar de dor, ultrapassei a linha, tenho crises naquele dia. Então, senso comum, assim, em geral, a maioria das pessoas pensa em gatilhos, principalmente gatilhos alimentares e gatilhos associados à menstruação. Então, vamos falar um pouquinho sobre os gatilhos alimentares. Eles são os mais polêmicos, mas eles não têm uma força tão grande, vamos pensar assim. Eles sozinho, um alimento sozinho, para desenvolver crise de enxaqueca, é em torno de 10 a 20% numa crise pura alimentar. Então, se lembra aqui do limiar de dor? Os fatores desencadeantes são como fossem camadas. Vai juntando os fatores até ultrapassar e ter a crise de enxaqueca. Geralmente uma pessoa tem 2, 3 fatores juntos, que são os fatores principais, mais consistentes, que desencadeiam a crise. Então, por exemplo, aqui está meu limiar de dor. Eu dormi mal, eu tive um estresse emocional. Passou a linha, eu tive crise naquele dia. Então, por exemplo, eu comi manga e está tudo bem. Eu não tive crise naquele dia. Mas outra vez eu comi a manga, dormi mal, bebi pouca água. Então teve a crise. Então a manga, nesse exemplo aqui, ela não foi um gatilho consistente. Então é legal fazer um exercício de você pegar um papel e uma caneta agora e listar todos os gatilhos que você acha que desenvolvem, que desencadeiam tua crise de enxaqueca. Você lista todos. E depois você vai procurar exceções. Aquele dia que, embora eu comi a manga, mas eu não tive crise. Então, esse gatilho aqui, ele ficou mais fraco, ele não é tão consistente, não é aquele que toda vez que acontece eu tenho, toda vez que acontece eu tenho. Então, fazer esse exercício de
listar todos os gatilhos e procurar uma exceção vai dar clareza para você para identificar os seus principais gatilhos. Por exemplo, no período menstrual, toda vez no período menstrual, 2, 3 dias antes da menstruação vir, eu tenho dor de cabeça. Toda vez, todo mês. Então isso é um gatilho consistente. Em vez de a gente ficar procurando vários gatilhos e ficar se restringindo muito em relação à alimentação, por exemplo, se a gente conseguir identificar esses 2, 3 que são mais consistentes, que são os seus principais gatilhos, aí a gente vai e aborda lá, vai feito raio laser, né? Vai abordar mais esses gatilhos, tá? Então, esse exercício é uma ferramenta de clareza muito importante. Outra ferramenta, né, que a gente usa em comparação é o diário de cefaleia. Se você ainda não sabe mais ou menos como é o padrão das suas crises, o diário de cefaleia, de dor de cabeça, ajuda muito. Mas a gente não vai fazer o diário para sempre. É só um período, ali 2, 3 meses. E você pegar um papel, existem vários aplicativos, ou você mesmo pegar um calendário e anotar o dia que você teve as crises e colocar assim, 3 foi aquela crise muito forte, que eu não consegui sair da cama, 2 é a crise mais ou menos, que eu tô trabalhando, mas eu não tô funcionando bem, 1 é uma crise mais leve, que não tá me incomodando tanto. Então você coloca o dia que teve, marca, e coloca essa legenda de 1, 2, 3 da intensidade, porque aí você já vai ter uma noção. E associa ali quando tiver o período menstrual, já que é um fator desencadeante importante, se tem alguma relação. Então você faz isso durante uns 3 meses. Então, junto com o diário de cefaleia, você pode fazer o diário alimentar. Porque se eu como um alimento e eu acho que ele foi o que desencadeou a crise, eu tenho que olhar para o que eu comi naquele dia e também 2 dias antes. Porque a crise de enxaqueca, ela é a ponta do iceberg, ali que eu tive a crise. Mas muitas coisas aconteceram anteriormente para essa crise naquele dia desenvolver. É como se fosse acumulando aqui fatores anteriores e naquele dia que desenvolveu a crise. Então, em relação aos alimentos, a gente olha para o que comeu no dia e 2 dias antes também. Quando você começar a fazer esse diário, vai surgir um padrão. Aí você vai identificar mais, olha, minhas crises é mais nesse período, ou tem esse alimento aqui que está mais consistente. Então, na questão alimentar, eu descobri, por exemplo, que manga desencadeia as crises. Então, você vai passar um período de tirar a manga, não para sempre da sua vida, mas só um período e fazer um teste para ver se as crises realmente diminuíram ou se a manga não tem muito fator aí, ela era só um fator complementar aqui na nossa escadinha, tá bem? Então, quais são os gatilhos principais, né? Tem vários estudos de enxaqueca falando sobre os principais gatilhos, fatores desencadeantes. Então, o principal gatilho é o estresse emocional. Ele fica com uma parcela muito grande aí da porcentagem, 78,9% das pessoas que têm crise de enxaqueca é por causa de um estresse emocional. E o estresse, a gente pode pensar assim que é só no momento que eu estou estressada que vem a dor. Mas se lembra que a pessoa com enxaqueca, o ideal é ela viver numa faixa de rotina. Não é uma linha, não é uma coisa restritiva, é uma faixa. Então, se você se conhece mais, você evita as crises. Então, a faixa é, se eu dormir demais, eu vou ter crise. Se eu dormir de menos, daquele meu padrão, eu vou ter crise também. Então, o estresse, a gente pensa muito, quando é o estresse demais, eu vou ter crise. Mas, às vezes, a pessoa entra em férias, né, entra de férias e nos primeiros dias desenvolve uma crise de enxaqueca e ela pode olhar assim, poxa, eu não consegui identificar nada dessa crise, o que é que está acontecendo, parece que ela não surgiu de nada. Mas o acalmar, o relaxamento também saiu daquela faixa. Você estava estressado o tempo todo e tinha picos que desencadeavam crises, aí depois, quando ficou mais tranquila,
também desencadeia a crise. Mas isso não é para você ficar desesperada. Ai meu Deus, agora o que é que eu vou fazer para viver? Não, é entender que existe essa faixa e em vez de você ficar estressado o tempo todo, né? E eu sei que é difícil, mas existem técnicas para a gente gerir as emoções. A questão é que você ter pelo menos todo dia um pouquinho de alívio, de uma válvula de escape, para não chegar ali no final de semana e, vou relaxar de vez, aí vem uma crise de enxaqueca. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Comenta aqui embaixo, tá bom? Que depois eu vou ler os comentários e a gente vai respondendo aos pouquinhos, tá? Então, a ideia toda dos gatilhos é isso, é o cérebro da pessoa com enxaqueca, ele gosta de rotina, dessa estabilidade. Então, fugir da estabilidade da faixa, tanto para mais como para menos, podem desencadear crises, tá? Então, o primeiro é o estresse emocional. O segundo tem em relação com os hormônios, né? Principalmente hormônios sexuais. O ciclo hormonal da mulher, ele flutua muito. Então, tem período que o hormônio sobe, tem período que o hormônio desce, desce outro hormônio junto. E essas alterações são fatores desencadeantes de crise. Então, uma pessoa pode ter crise no período da ovulação, que é ali metade do ciclo, vamos pensar um ciclo menstrual de 28 dias, quando chega a 14 dias, mais ou menos, tem o pico da ovulação, a pessoa pode ter dor de cabeça e não está entendendo por que tem dor de cabeça, é por causa da ovulação. E geralmente no final, né, quando o hormônio cai, então ele cai antes de vir o fluxo menstrual, então ele cai uns 2, 3 dias antes, por isso que a pessoa pode ter a crise de enxaqueca relacionada à menstruação, porque flutua demais. Aí você pode estar pensando assim, toda mulher tem um ciclo menstrual, mas nem todas têm a enxaqueca menstrual. Porque quem tem a enxaqueca menstrual, a velocidade da queda é diferente da outra pessoa. Então, de fato, todo mundo vai cair os hormônios para ter a menstruação. Mas quem tem enxaqueca, essa queda é muito rápida. Então, tem vários estudos comprovando isso, que não é só a flutuação para cima e para baixo, é a velocidade da queda. Então, seria um segundo gatilho aí muito importante. O terceiro gatilho é em relação ao sono. O sono ele tem um super poder, assim. A gente foi feito para ter atividade, a gente foi feito para caminhar, fazer atividade física. O nosso cérebro ele foi feito muito para o movimento. E a gente precisa descansar. E às vezes a gente não descansa, né? A gente pega o sono, aquele horário, as tarefas que eu não consegui fazer durante o dia, eu vou fazer de noite e vou esmagar o sono. E fica um ciclo vicioso ali, eu não consigo dormir direito, porque eu tenho que fazer as tarefas, vamos pensar assim, eu tenho muitas demandas que eu termino fazendo à noite, ou então eu tenho algum outro problema no sentido de ansiedade ou de depressão, que vem muito associado com insônia, eu não consigo dormir, não é que eu não queira, é que eu não consigo dormir. Então, a questão da privação do sono, ela é um fator muito, muito importante. Então, o sono se lembra da faixa, né? Se eu dormir pouco, eu posso ter crise, se eu dormir demais, posso ter crise também. Isso eu vejo muito na prática com as minhas pacientes, que durante a semana eu durmo legal, eu durmo ali entre 7 e 8 horas, meu horário é mais ou menos constante, mas chega no final de semana eu quero relaxar mais e você dorme mais um pouquinho e você acorda com enxaqueca. Então, se isso é seu caso, faz o teste, né? Faz um desafio de um mês, assim, um mês você vai todos os dias acordar e dormir no mesmo horário, independente de se seja sábado, domingo, feriado. Então, se você fizer esse desafio, é um desafio, né? Desafio é porque é desafiador, não é fácil. Então, se você fizer esse desafio de 30 dias, você dormir e acordar no mesmo horário, e você avaliar que a frequência e a intensidade das tuas crises diminuíram, então é um ponto-chave ali para o teu controle. E independente de medicação aqui, tá certo? Então, o sono é um gatilho muito, muito importante também. Em relação aos gatilhos alimentares, vamos lá. Tem alguns mais frequentes e alguns que são mitos. E o que eu falo é o seguinte:
A alimentação, ela é uma ferramenta super, super poderosa. Eu posso conseguir controlar minhas crises, reduzir mais de 50% através da alimentação. E isso a gente tem até um módulo exclusivo no curso Raiz de Enxaqueca. Mas o que eu quero falar é que a alimentação ela tem o poder de ser anti-inflamatória, de combater a dor. Então, mas uma ressalta que eu quero falar aqui, que a gente pensa, alimentação saudável, eu vou comer fruta e verdura, eu vou evitar fritura, isso todo mundo sabe. Né? O que não sabe talvez não saiba, é que nem tudo que é saudável é bom para mim. Então, olha que pensamento assim, que reflexão importante, porque embora, vou pegar um exemplo aqui, morango seja saudável, mas se você tem alergia a morango, embora ele seja saudável, ele não é bom para você. Então, a questão da alimentação, ela envolve muitos mitos, e eu não vou entrar muito nisso aqui, eu vou falar de alguns gatilhos alimentares, a gente pode até em outro programa falar exclusivamente sim da alimentação, tá? Então, gatilhos alimentares, né? Primeiro é a questão do café. O café, ele é um estimulante cerebral, ele dá um boom assim, ele tem um poder analgésico também, mas se a gente usa o café demais, ele aumenta as crises de enxaqueca. Então, existe um limite para o café, que são 2 xícaras, né? E usar até a hora do almoço, ali até as 13 horas, para não atrapalhar o sono. Se você quiser ser um pouquinho mais específico, são 200 miligramas de cafeína, que é o limite ali diário. Então, pode ter o café e pode ter outros alimentos que tenham café também, né? Balinhas de café, balinhas de cafeína, né? Energéticos, você somar tudo ali no dia e dá 200 miligramas. Então, o café é um ponto importante realmente para enxaqueca. Se eu uso demais, as crises aumentam, de fato. Chocolate nem tanto. O chocolate, a gente viu que o desejo para o chocolate é um sintoma premonitório da primeira fase da enxaqueca. Então, o desejo de comer o chocolate é feito um sintoma, é feito a náusea. Então, você vai ter crise mais cedo ou mais tarde, e não pelo chocolate. Quando você quis comer o chocolate, você já estava em crise. Eu tenho outros vídeos falando mais dessa parte da fase premonitória. Então, o chocolate é só ter atenção para a quantidade mesmo, não vai tirar da sua dieta, se você não tiver nenhuma alergia aos componentes. Preferir, né, chocolate amargo, mais de 60%, 70% de cacau preto, ele é um alimento assim muito bom, ele está na lista dos top 10 de alimentos para o cérebro funcionar melhor, o chocolate preto. Mas se a gente for olhar para rótulo, né, de chocolate, hoje em dia, o chocolate gostosinho, o que é que ele é? Ele é açúcar e gordura, ele não é cacau. Então, por isso que pode desencadear crises em algumas pessoas. Não, de fato, eu fiz aquele exercício de listar todos os meus gatilhos e o chocolate sempre estava lá. Então, talvez seja a hora de você olhar o rótulo e verificar. Não sei se vocês conhecem a questão do rótulo, que o primeiro elemento do rótulo é o que tem mais. Então, dá uma olhadinha nas barrinhas de chocolate que você está comprando para ver qual é o primeiro elemento, né? Geralmente, não é o cacau, é açúcar, gordura, leite. Então, não vamos culpar aí o chocolate, né? Outro classicamente associado são as frutas cítricas de gatilhos, né? Laranja, limão, fugiu agora, né? Kiwi, abacaxi, maracujá, pode ser. Então faz aquele exercício. Geralmente os alimentos são complementares, eles sozinhos, eles não conseguem desencadear a crise. Então ele não tem tanta consistência, é muito pouco em estudos, né, mostrando que um alimento puro ele pode desencadear a crise. Não estou dizendo que não pode, pode, mas é mais frequente ele ser um fator complementar. Tem outras coisas ali naquele dia que está juntando para você desenvolver a crise de enxaqueca. Tem as frutas cítricas,
tem a questão dos queijos, né? Então, cada alimento desse, ele tem algumas substâncias que, por exemplo, no chocolate tem a xantina, nos queijos envelhecidos, que pode desencadear, tem a tiramina, em alguns outros alimentos tem a histamina. Então, tem substâncias químicas que meio são inflamatórias e que o corpo, quando reage a essa inflamação, liberando outras substâncias, ativando o sistema de dor, e aí a pessoa tem a enxaqueca. Classicamente são queijos envelhecidos, né? Podem ser, por exemplo, gorgonzola, roquefort, queijo suíço, né? Brie. Então, se você gosta muito de queijo, de leite, tem o queijo meia cura. Ele é um que, embora ele seja mais envelhecido, ele tem menos. A substância seria uma opção legal para você consumir. Tem a história, queijos e vinhos, né? Eu lembrei do vinho, né? Geralmente é o vinho tinto que desencadeia crises. E se lembra, eu posso tomar a tacinha de vinho e não ter nada, porque eu não tive outros fatores. Ou então naquele dia é a gota d'água, a tacinha de vinho. Tem alguns vinhos que eles têm menos taninos. Taninos é aquela substância mais amarga, adstringente, olha o nome, que é o que causa desencadeia a cascata da dor da enxaqueca ali. Então tem algumas marcas de vinhos que tem menos taninos e você pode optar por isso. Se você gosta do vinho, mas não especificamente do vinho tinto, você pode trocar para o rosé, ou pelo vinho branco, ou pelo vinho verde e ter o benefício de estar ali no engajamento social seu, lembrando, né? Tudo tem limite e quantidade é importante aqui porque tem álcool e o álcool ele tem vários outros problemas que causa no corpo, principalmente no cérebro, né? A gente sabe que a quantidade de álcool ingerida ela tem um efeito cumulativo e vai causando problemas a longo prazo. Deixa eu ver mais aqui a questão dos gatilhos. A gente falou da menstruação, do sono, de alguns alimentos. Então, a ideia que eu queria passar é isso, ó, tenta fazer o exercício de listar todos os seus gatilhos e depois você procurar a exceção para ver a consistência deles. E se você achar um que é consistente, faz o teste de passar 30 dias sem expor teu corpo a esse gatilho e ver se as crises diminuíram. E para isso você tem que pelo menos começar um diário aí durante um mês, o ideal é que sejam 3 meses, tá bom? Então essa era a ideia que eu queria passar aqui desse programa de hoje sobre gatilhos da enxaqueca. Te vejo no próximo, valeu, até mais, tchau, tchau.